Olá, vamos para mais uma aula do sexto ano do ensino fundamental de língua portuguesa. Hoje com o tema acentuação, prosódia e variação linguística. Vamos começar pela acentuação. Acentuação dos monossílabos tônicos. O que são monossílabos? São palavras formadas por uma única sílaba. São acentuadas quando terminadas em A, E ou O. Então, estão aí os exemplos. Fiquem atentos. Oxítonas são as palavras cuja sílaba tônica é a última. E elas só vão receber acento quando forem terminadas em A, E, O, em ou ens. Fiquem atentos aos exemplos. Paroxítonas são as palavras cuja sílaba tônica é a penúltima e elas vão receber acento quando forem terminadas em L, R, N, X, I, U, uns, ons. Ditongo crescente. História, série, água, égua, Mário, Rósio. Fiquem atentos aí para outro grupinho de palavras terminadas em PS. Bíceps, tríceps, quadríceps, fórceps. Ditongo aberto. O ditongo aberto, el, ei e oi, são acentuados para que não se confundam com as suas pronúncias com suas respectivas formas fechadas, eu, ei, oi. Formas abertas, céu, réu, chapéu, anéis, fiéis, pastéis e assim por diante. Formas fechadas, seu, meu, comeu, aveia, baleia e etc. Então, fiquem atentos aí. Observação bem importante. Com a nova ortografia, os ditongos abertos, ei e oi, perderam o acento em palavras paroxítonas. Exemplo, ideia, assembleia, europeia, geleia, jiboia. E assim por diante. Antes, elas tinham acento, vejam aí entre parênteses, mas já perderam, hein? Não vão mais colocar o acento nessas palavrinhas, ok? Hiato. Acentuam-se os hiatos com I ou U sozinhos na sílaba ou seguidos de S. Vejam o exemplo. País, saúde, baú, miúdo, açaí, Luiz, raízes, juízo. Observação aí importante, fiquem atentos, ligadinhos. Hiatos seguidos de NH não são acentuados. Exemplo, moinho, rainha. Então, cuidado aí, hein? Com a nova ortografia, não se acentuam hiatos precedidos de ditongos, ou seja, hiatos que venham antes de ditongo, em palavras paroxítonas, feiura, boiuno, bocaiúva. Acento diferencial. O que é o acento diferencial? É o acento que vai diferenciar uma palavra da outra. Recebem acento diferencial algumas palavras homônimas perfeitas. A gente vai estudar isso numa próxima aula, homônimos, que em determinados contextos podem gerar duplicidade de sentido ou confusão na interpretação. Olha os exemplos aí, ó.
por verbo, por preposição. Eles têm, no plural tem acento. Ele tem, no singular não tem acento. Eles vêm, no plural tem acento. Eles vêm, no singular não tem. O, porque, substantivo. Ele tem, aí tem o valor de o motivo, um motivo. Quando ele é uma conjunção, porque não tem acento. Eles contêm, no plural, acento circunflexo. Ele contém, no singular, o acento é agudo. Olha a diferença aí, fiquem atentos. Eles provém, no plural, com o circunflexo. No singular, ele provém com o acento agudo. Fiquem atentos a esses detalhes. Não percam essa atenção aí. Bom, aqui nós temos alguns exemplos do novo acordo ortográfico, embora nós já tenhamos falado ali nas aulas anteriores. As oxítonas com ditongo aberto. Ei, el, ei e oi. Continuam acentuadas. Chapéu. Olha aí, nós temos as coluninhas aí do como era e do como está. Então, chapéu continua da mesma forma. Vejam aí os exemplos. As paroxítonas com i e u tônico, depois do ditongo, perdem o acento. Olha aí, ó, chega a estar em vermelho. Como era? Feiura. Como é agora? Feiura. Sem acento. Bocaiúva sem acento. Oxítonas terminadas em i ou u, seguidas ou não de s. Continuam acentuadas. Então, nada mudou aí. Fiquem atentos com o novo acordo ortográfico, hein? O trema. Só temos trema agora para as palavras estrangeiras. Linguiça não tem mais trema. Olha aí, a palavra estrangeira é um sobrenome, Miller. É um sobrenome mais comum na Alemanha. Então, os nomes estrangeiros continuam com o trema. Agora, os nomes brasileiros não tem mais trema. Linguiça, embora alguns aí já não colocavam, não é mesmo? Então, não tem trema mais. Acento diferencial das palavras homógrafas. Essa palavra, homógrafas, também nós vamos estudar na próxima aula. Perdem o acento. Para verbo, para verbo. Para preposição, para, continua a preposição. Sem acento agora. Não, são palavras que não têm mais acento. Fiquem atentos. Acento diferencial que distingue tempo verbal e singular e plural dos verbos. Permanece o acento. Nós já vimos no slide anterior. Olha aí o quadrinho aí. Acento circunflexo. Vão desaparecer nas palavras que terminam em ou. Olha aí, enjoo, leem. Perderam o acento. Paroxítonas com os ditongos abertos, ei e oi, perdem o acento. Androide, agora fica androide sem acento, ok? Então, fiquem atentos a isso aí. Mas aí, outra coluninha do acordo ortográfico, do novo acordo. Palavras que têm o prefixo terminado em vogal diferente da vogal que inicia segundo termo. O hífen não é empregado. Olha aí o caso do hífen. Agora nós estamos já falando do caso do hífen. Coedição, extraescolar, infraestrutura, não tem hífen essas palavras. Então, termina em vogal diferente da vogal que inicia em outro, ok? Palavras que em segundo termo, o segundo termo é iniciado com a letra H. Essas têm hífen. Super-homem, anti-higiênico. Palavras cujo prefixo termina em vogal
e o segundo termo começa com R ou S. O hífen não é empregado e as letras são duplicadas. Neorrealismo agora é neorrealismo com 2 R's. E assim por diante. Vejam aí os exemplos. Palavras que o prefixo termina em vogal e a primeira letra do segundo termo começa com consoante diferente de R e S. O hífen não é empregado. Olha aí, ó, pseudo-professor, semicírculo, semideus, seminovo, não tem hífen. Palavras cujo prefixo termina com a mesma vogal que começa o segundo termo. O hífen é empregado. Anti-inflamatório, micro-ondas. Então, tem hífen. Palavras que o prefixo termina com a mesma consoante que começa o segundo termo. Tem hífen. Exemplo, interracial, super-romântico, hiper-requintado. Palavra que o prefixo é re e o segundo termo começa com a letra E. Hífen não é empregado. Reeditar, reeducação e assim por diante. Palavras com o prefixo co. O hífen não é empregado se o segundo termo começar com a letra H. Perde o H. Exemplo, coabitante, coautor. Então, fica de uma forma diferente. Vocês fiquem atentos mais a essas palavrinhas que mudaram, essas que estão com o quadrinho já em vermelho. Cuidado com elas. Bom, mudando agora um pouquinho de assunto, vamos para a variedade linguística, variação linguística, né? Então, o que é a variação linguística? É a variedade de formas de falar que a gente tem. Nós temos a variedade geográfica ou regional, que vai ser de acordo com a região do país, a variação social ou cultural, que vai ser de acordo com a escolaridade ou de acordo com o meio que a pessoa vive, e assim por diante. A variedade padrão, nós vamos ter a linguagem formal, que é aquela usada em textos, em redações. Nós vamos ter a linguagem informal, que é usada em situações comunicativas informais, né, dentro do círculo de amigos. Aí nós vamos ter as gírias, vocês conhecem muito bem, o jargão, que é relacionado a uma linguagem de grupos profissionais, tipo professores, médicos, advogados, etc. Nós vamos ter a variedade histórica. O que é isso? É quando a língua ela é muito ativa, ela é muito viva, então ela sofre transformações. E com o tempo, ela vai modificando. Olha o exemplo que eu coloquei aí, ó. Farmácia, que antigamente se escrevia com PH, hoje se escreve com F e tem acento. Então, espero que vocês tenham conseguido entender. Qualquer coisa, é só colocar no comentário, tirar as suas dúvidas. Grande beijo, dê um joinha no vídeo e curtam o canal para saber que vocês estão aí e estão interagindo com a aula. Grande beijo!